tornou preparar de novo o banquete, tornou mandar o servo ir. E lá as pessoas pegou o servo que foi enviado, mataram, judiaram dele e mataram. Quando veio a notícia para o rei ficou enfurecido e mandou matar aquelas pessoas e colocar fogo na cidade. E mandou o servo sair por todo o derredor, por todo lugar, e convidar todos que eles encontrassem, maus e bons, sujo ou não, mendigo ou não, traz todos. E ali juntaram todos e trouxe. E ali no meio, quando estava tudo preparado, o rei entrou. E no meio tinha um que não estava com veste, capacitada para a festa. E ali o rei perguntou e ele não teve resposta. E ele mandou amarrar e jogar fora. E que ali ia ter choro e rigir de dente. E Jesus fala mais que muitos será chamado e poucos escolhidos. Irmão, trazendo para o dia de hoje, para nós aqui nessa noite, o que Deus está nos falando. Porque um dia nós fomos convidados para vir para este banquete, que é o reino de Deus. Alguém nos convidou, nos fez o convite, nós aceitamos. E hoje nós estamos aqui na presença do Senhor. E nós estamos nos preparando para o grande banquete com o rei lá no céu. Nós estamos aqui, irmão, para uma passagem, sendo preparados para estar diante do rei um dia, com esse banquete com ele, que está preparado. Mas nós somos chamados. E um dia nós fomos chamados por Deus. E nós estamos aqui. E nós temos que fazer, irmãos, por onde Deus possa achar graça de nós, para um dia nós ser escolhido. Porque ele fala mesmo na palavra dele, que muitos são chamados, mas poucos vai ser escolhido. Então nós estamos na presença do Senhor, que um dia nós fomos convidados para estar aqui. E nós estamos aqui lutando, patinando, para conhecer a palavra de Deus, aprofundando mais na palavra do Senhor. E nós temos que estar vigilantes, irmão, para que nós sejamos escolhidos de Deus. Para quando Ele vir buscar a igreja, nós ser escolhidos para estar na presença dEle. Nós fomos chamados um dia, nós estamos aqui, mas nós temos que estar vigilantes as nossas vidas, vigilante o que Deus quer de nós, o que Deus quer, o que Deus quer nos falar, o que Deus quer nos capacitar. Para um dia nós ser escolhidos pelo Rei da Glória, para nós estar com Ele. Porque, gente, é muito triste a gente estar na presença do Senhor como nós estamos, nós louvamos, nós glorificamos ao Senhor, nós exaltamos o Senhor, nós vemos na casa do Senhor todo dia, e naquele dia, no último dia, nós ficamos para trás. Nós ser lançados no lago do fogo. É muito triste nós ser chamados um dia, nós aceitar, e nós estar aqui todo dia na casa do Senhor, e Deus fala conosco, Deus fala, Deus pede, Deus fala, Deus passa o que Ele quer, aleluia. E um dia nós não ser escolhidos para estar com Ele. Eu creio que é muito triste. Então a gente tem que estar vigilante o que Deus quer nas nossas vidas, Deus quer santidade na nossa parte. Deus quer um povo remido pelo sangue dele. Que foi isso que Jesus fez. Ele veio aqui para morrer por nós, para nos resgatar do mundo. Nós estávamos no mundo. Jesus deu a sua vida por amor de nós. Jesus deu o teu sangue, a tua última gota de sangue naquela cruz por amor de nós. Então, às vezes, tem gente que olha assim e fala assim, esses crentes são loucos. Esses crentes devem ser doidos, porque eles fazem coisas que o mundo duvida. Mas a gente está fazendo algo que a Bíblia relata nós fazer. Nós estamos fazendo coisas que Deus nos ensina a fazer. Porque um dia nós queremos morar com Deus. Eu quero estar no banquete com o rei lá em cima. Eu quero ser escolhido de Deus para estar lá em cima no banquete, no último dia com Ele. Então, irmão, se nós não fazer por onde Deus nos chamou aqui, nós estamos passando por uma escola de aprendizado para ser um dia escolhido por Deus. Aleluia. Mas se nós passar por tudo isso aqui no último dia, nós ser amarrado mão e pé e lançado fora, irmão, vai ser uma grande tristeza. Então a gente tem que nos vigiar nossas vestes aqui, como o homem que estava no meio do povo, que estava com as vestes que não era o traje da festa. Oh, Deus.
Este homem aqui representa as pessoas que não se vigiam, que não estão com o coração limpo, que muitas das vezes não tem aquela humildade de pedir perdão, a humildade de servir o próximo, a humildade de santidade, de ser santo. Deus nos chamou para nos santificar, para um dia nós ser levado para o banquete com Ele. E se Ele olhar no nosso meio e ver alguém que está com as vestes que não é adequado, nós vamos ficar. E em nome de Jesus Cristo, nesta noite, nós estamos aqui para a gente ser curado. Hoje é dia de nós olhar para dentro de nós e ver o que tem dentro da gente que não provém do Senhor. Aleluia. Se tiver algo errado, hoje é o dia de arrancar e jogar fora. Amém? Hoje é dia de nós nos vigiar e nos ver o que tem de errado, volta atrás e ver aonde nós estamos errando, aonde nós estamos fazendo algo que Deus não está nos aprovando. Aleluia. Amém? E ver isso e jogar fora. Isso não provém de Deus, então não me pertence. Joga fora. Que hoje é dia que nós estamos aqui na casa do Senhor para participar do corpo e do sangue dele. E ele fala na palavra dele: aquele que tomar do meu sangue e comer do meu corpo indignamente é réu do seu próprio, de você mesmo. É a maldição para você mesmo. É por isso que Deus fala para que o homem examine você mesmo. Deus não pode apontar quem pode ou não pode. Então nós temos que estar limpos todos os dias na casa do Senhor. E quando nós erramos, irmão, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Todos os dias nós pecamos, nós erramos. Mas nós temos que ter a humildade de reconhecer que errou, colocar o joelho no chão, pedir perdão para o Senhor, nos redimir dos nossos pecados. Aquele que nós nos magoou, ir até Ele pedir perdão, porque nós podemos matar uma vida com a palavra, ou a palavra maldita que sai da nossa boca. A palavra do Senhor fala que o que mata não é o que entra na boca, mas é o que sai dela. Então nós temos que nos vigiar quando nós falamos algo com alguém. Nós podemos ficar, imediatamente, quando a gente está no Espírito Santo de Deus, quando a gente faz algo que machuca alguém, ou algo de errado, o Espírito Santo de Deus logo nos certifica disso. A gente se sente mal. Eu me sinto mal quando não dou o dízimo, que meu irmão aqui mesmo falou. Quando eu pego qualquer dinheiro na minha mão e eu não tiro a parte que pertence ao Senhor e eu gastei, aquilo ali fica me remoendo. Eu fico, sabe, o Espírito Santo me cobrando o tempo todo. Quem está com o Espírito Santo de Deus, quem anda no Espírito Santo de Deus, quem está tentando fazer tudo certo, morar um dia com Deus, e tem o Espírito Santo com ele nos mostra onde nós está errando. Então, irmão, a gente tem que ir até nosso irmão pedir perdão do que nós falou para poder resgatar aquela vida, porque a gente com a palavra a gente pode matar. E a gente liberar perdão para sair aquela mágoa do nosso coração, para nós estar limpo com o Senhor, porque é perdoando que nós é perdoado. Não adianta nada nós chegar diante do Senhor, pedir perdão para Ele, colocar as coisas diante dEle, mas se nosso irmão lá atrás está magoado, nosso coração está sujo, precisando liberar perdão, e nós não temos a capacidade de liberar o perdão. Nós não imediatamente não somos perdoados por Deus se nós não liberar o perdão. Então a gente tem que vigiar as coisas, examinar a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor fala também que conhecer a verdade vos libertará, e a verdade está aqui. É só procurar. A gente vê na palavra do Senhor, a gente vai sendo limpo. Cada vez que a gente pega um versículo da Bíblia, um capítulo da Bíblia, um texto da Bíblia e lê, a gente vai sabendo mais coisas e o que é ruim vai saindo da gente. Aleluia. O que não provém de Deus vai saindo. Eu não estou falando isso porque eu sou aquela que está naquela. Não, eu pego todo dia. Que nem hoje mesmo, na hora que a irmã falou para mim trazer a palavra, eu falei: Senhor, né, eu gosto de trazer a palavra tendo pelo menos um jejum, tendo pelo menos um dia de jejum, oração, né? Então, Senhor, pela tua misericórdia, se o Senhor acha que eu sou digna de levar a palavra, mas o Senhor me dê a palavra. Mas a gente sabe que a gente está errado todos os dias, a gente tem que estar em santidade. O dia que eu tenho a palavra do Senhor para levar, eu gosto de estar em santidade. Amém? Pelo menos tentando, né, irmão?
Então é isso que Deus quer de nós. A palavra do Senhor aqui nos diz que Deus um dia nos convidou. Ele fez esse convite, nós estamos aqui na presença dele. E um dia nós vamos ser escolhidos para um grande banquete. E aqui na palavra do Senhor está falando para nós estar com os vestes adequados. As vestes hoje em dia, irmão, não é vestidura de roupa, é nosso coração, é nossa vida, é nosso testemunho aí fora. Como que nós está diante do povo aí fora? A gente não tem que estar só na presença do Senhor, a gente tem que estar um bom testemunho também aí. Como nós está vigilante? A roupa aqui, o que Deus está falando, é nosso comportamento diante da sociedade e diante de Deus. Nós temos que estar vestidos com a vestidura branca remida no sangue do Cordeiro. Se não estiver vestido, é lançado fora. Se não estiver com selo e remido pelo poder do Senhor, na última chamada do Senhor, para grandes bodas, não vai ficar de fora. E jogado no fogo, onde vai ter gemido e rigir de dente. Amém. E isso, irmão, é uma coisa que eu não quero. Eu não quero passar por todo esse processo aqui e no último dia ficar. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar na presença do Senhor todos os dias, amém? Então, irmão, os irmãos já sabem o que tem que fazer. Examinar a si mesmo. Irmão, e essa é a palavra que o Senhor me deu, né? E quer ser uma coisa bem rápida, né? E aqui eu quero que os irmãos abrem também a palavra do Senhor que está no 1 Coríntios. Em 1 Coríntios. Aleluia. 1 Coríntios 11, 23. A partir do 23. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Coríntios 11, 23. Amém? E o Senhor diz mais aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu. E disse, esse é o meu corpo, que eu é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que celebrai em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis deste pão e beber esse cálice, anunciar a morte do Senhor, até que ele venha. Amém? Amém? Que nesta noite, irmãos, a gente possa vigiar nós mesmos, nós possa ver que nós estamos participando da ceia e é o corpo e o sangue de Cristo. Nós estamos fazendo isso nesta noite para relembrar de memória dele, o que ele fez por nós. Amém? E isso aqui, e a gente tem que fazer isso até o fim, até que ele volte. Amém? É um mandamento que é para a gente fazer isso a vida inteira, até que ele volte. Amém? Então eu queria assim, enquanto os irmãos pode dar sequência, pastor? A gente queria louvar aqui um louvor 300 e pode ir entregando 301, amém? Aleluia. 301, que é da ceia esse louvor. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. 301. Deixa eu ver se eu... Aleluias. Glória a Deus.